Mateus, capítulo 7, verso 15 a 23. Bem, na semana passada, nós começamos a falar sobre uma doutrina dentro da Reforma Protestante, que é chamada de sacerdócio universal dos crentes, ou sacerdócio de todos os crentes, né? Nós falamos um pouco sobre ela, demos uma introdução do que era a Reforma Protestante, e agora eu quero falar para vocês sobre uma sabedoria que amadurece e molda o caráter. Não adianta de nada nós falarmos que somos sacerdotes de Deus, mas não sermos maduros nem termos caráter. E aqui Jesus vai falar sobre a aplicação dessa sabedoria que gera consequência na maturidade e no caráter. Então vamos ler Mateus 7, 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Existe um termo hoje dentro da filosofia, dentro do mercado de trabalho, dentro do conceito de liderança, chamado de coerência ética. O que é a coerência ética? É basicamente você fazer aquilo que você diz. É você viver coerente à sua ética de vida. Eu fui ouvir sobre esse termo a primeira vez, no conceito desse termo, numa entrevista de um médico muito famoso aqui no Brasil. Ele falou que foi fazer uns exames para ver umas taxas importantes da saúde dele. E quem está falando isso é um médico, tá, meus amigos? Ele sentou na frente do médico. O médico que o atendeu tinha uma aparência péssima. Olha, segundo um médico que eu ouvi, tá? E daí eu fiz ali a minha anamnese física no cara e tinha umas manchas meio estranhas, um aspecto da cor do olho esquisito, a cor da barba mostrava que era alguém que fumava muito, a boca queimada, e ele era um médico que eu fui me consultar para falar sobre as minhas taxas básicas. Eu não fiz nenhuma pergunta, só ouvi, fui embora e marquei a consulta com outro médico. Quem ele pensa que é para cuidar da minha saúde, estando fisicamente, claramente, com a sua saúde dando sinais de socorro. Ele não teve coerência ética. Foi o que ele falou. Então, coerência ética nada mais é do que você fazer o que você vive. Trazendo para um termo muito básico, é você ter caráter. E hoje em dia isso tem, dentro da igreja, sido deixado de lado. Né? Qualquer um fala o que quer, tudo é bonito, o que importa é falar o nome de Jesus. E a mesma medida, você não pode falar. Se você fala de um falso profeta, qual é o risco de você ser atacado na igreja? Porque você falou de um homem de Deus, que claramente não é um homem de Deus. E o pior, quando essa falta de exigência sobre o caráter de outro reflete a nossa própria falta de caráter.
E quando Jesus começa esse sermão aqui, lá no comecinho de Lucas 7, ele fala sobre vários aspectos da avaliação da vida. E o primeiro choque que nós temos quando nós lemos esse texto é: não, pastor, mas eu não posso julgar o outro. Só que Jesus começa, Mateus 7, falando sobre isso. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com a mesma medida que medirdes, será medido vós. Então, primeiro arranca a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está falando que a gente não podia julgar. Mas se Jesus estiver falando que a gente não pode julgar, porque poucos parágrafos depois, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que estão no meio de vocês vestidos como ovelhas, mas são lobos vorazes. Como é que você vai saber se você não julga? Se você não avalia? Lá no começo do capítulo 7, o julgamento de Jesus, ele está falando para os fariseus, era sobre o julgamento hipócrita. O fariseu que botava a lei pesada nas costas do povo, mas que não fazia. Coerência, ética, caráter. E Jesus encerra essa parte, essa perícope, dizendo: primeiro arranca a trave que está no seu olho. Ou seja, larga a hipocrisia, aí depois você vai poder avaliar o outro. Então, não só é necessário a avaliação, como é urgente. O próprio Paulo, quando vai falar à igreja de Corinto, ele zomba da igreja porque existiu irmãos em contenda, colocando outros na justiça. E Paulo fala: não existe nenhum dentre vós que seja capaz de conciliar as questões internas, de julgar as faltas internas. E Jesus entra nesse discurso sobre uma sabedoria que reflete maturidade e caráter. Por que maturidade? Maturidade porque primeiro ele fala o seguinte: cuidado com os falsos profetas. A maturidade de avaliar. Só tem capacidade de avaliação quem é maduro. Você não pode avaliar alguém sobre algo que você não tem maturidade. É interessante que Jesus já começa com uma expressão muito forte: cuidado. Só que essa expressão no grego é um cuidado ativo. É como se você andasse na rua o tempo todo prestando atenção em tudo que acontecesse. Sabe, quando você chega do trabalho 10 horas da noite, a rua está deserta, você anda igual um doido na rua, olhando para tudo que é lado, pronto para correr a qualquer momento. E aí você corre do cara estranho que está na calçada, mal sabendo que o cara estranho da calçada também está correndo de você. É esse tipo de alerta que Jesus está falando. Viva em alerta, em avaliação. Cuidado. Com quem? Com falsos profetas. E aí, eu quero dizer para a surpresa de alguns, queridos, existem falsos profetas. Um monte. Principalmente os mais famosos. Poucos são os que sobram. No canal aberto, então, talvez não sobre nenhum. E esses falsos profetas, Jesus fala para nós avaliarmos eles de duas coisas. Primeiro, pelo que fala, e segundo, como ele vive. Primeiro, pela aparência, segundo, pelo resultado. Por isso que ele traz duas figuras que parecem uma. Quando ele fala o seguinte: pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Ele está falando o seguinte: o espinheiro é uma praga e uma erva daninha também. Alguns teólogos vão dizer, né, que esses espinheiros, eles faziam um amontoado de pragas que parecia ao longe um maço de uvas. E quando você chegava perto, aquilo não era um maço de uvas, era uma praga. Outros vão dizer que algumas ervas daninhas geravam um broto que parecia um figo brotando. E você ia lá, não era figo, era uma erva daninha, era igualmente uma praga. Jesus está falando sobre o que eles falam. Mas ele faz um alerta muito interessante antes. Esses homens são lobos devoradores. Por que isso é interessante? Um lobo é um animal selvagem por si só, não é verdade? Ó, cuidado que tem um lobo na rua. Você vai na rua? Não, por quê? Porque você vai ser devorado.
Mas Jesus ele quer chamar a atenção sobre esses homens. São lobos devoradores. Jesus está querendo dizer o seguinte: esses homens, eles têm sede de sangue. E o que ele fala tem uma única intenção: destruir a sua vida com Deus. Só. Ah, mas o discurso é bonito. É bonito. Mas vai te levar para o inferno com o discurso bonito. O discurso é agradável. Agradável. Mas vai ser como morfina entrando no seu sangue e amortecendo você aos poucos. Jesus fala que o único objetivo desses homens é trucidar, destruir. Mas eles vêm com uma outra aparência. Só que eles se entregam, porque eles falam que são uvas, mas não são. Que são figos, mas não são. Que naquela cultura eram frutas nobres. E aí você tem tido a maturidade de avaliar aquilo que você está ouvindo? E aí nós podemos resumir alguns tipos de falsos profetas que nós temos hoje. Nós temos o batido falso profeta da teologia da prosperidade, batidaço, que fala que se você está doente é porque você tem um pecado oculto, que você só dá se você recebe, que o dízimo de 10% é uma bênção, mas se você der 30%, Deus vai te dar uma casa. Que se você comprar aquele utensílio ungido por R$350 como oferta de amor, você vai receber aquilo que você está pedindo, falso profeta. Ele quer destruir a sua vida financeira. Enquanto você está aí fazendo as contas para dar uma oferta, ele está com um relógio de R$150 mil do pulso. Mentiroso, lobo devorador, servo de Satanás. Outro falso profeta, os hereges. Hereges que falam que por Deus ser amor, toda manifestação de amor é linda e você vai para o inferno amando. Lobos devoradores. Que não existe pecado porque se um Deus de amor criou o homem e vai condená-lo pelo pecado, logo esse Deus não é Deus de amor, mentiroso. Falso profeta. E nós ouvimos. E somos envenenados por essas filosofias. E indagamos Deus sobre elas. Ah, Senhor, mas eu amo tanto. Quem vive pelo próprio amor e pelos próprios instintos é animal selvagem, irmão. Só existia, não sei se existe ainda, uma tática de alguns habitantes de regiões congeladas que descobriram que estava começando a haver uma matilha de lobo em volta deles ali. E aí eles tinham medo de ser atacados, dos seus animais serem atacados, das suas comidas serem atacadas. O que eles faziam? Pegavam carne, congelavam, faziam meio que um picolé e espetavam aquela carne num punhal, numa faca amolada e colocavam como se fosse estacada no chão. E os lobos vinham, iam lambendo o gelo para poder chegar na carne. Só que no meio tinha a faca. Só que a língua dele estava dormente. E ele se feria sem perceber. E sangrava até a morte. É exatamente o que acontece quando nós ouvimos os discursos dos falsos profetas. É bonito, é agradável, é inteligente. Não é legal você crente na roda de amigos ser tido como crente, inteligente? Bonito, irmão. Maravilhoso. Chama lá o Arthur que ele é o crente inteligente, o ego gigante. Aí você vai lá e fala um bocado de asneira, porque você está ouvindo falsos profetas. Eles não têm nenhuma intenção de levar você para Jesus. A intenção deles é que você olhe para o pecado dos seus pés e se suje nele cada dia mais. E você vai junto com ele para o inferno. Existe agora também um falso profeta que ele é muito sutil. Alguns chamam de pastores coaches. Para quem não sabe o que é o coach. Coach é uma profissão que foi denegrida. Era uma profissão até poucos anos atrás boa. O que era o coach? O coach era o seguinte: o cara abriu uma empresa, ele ficou milionário com aquela empresa, e agora que ele está aposentado com a mega empresa, ele vai dar palestras de como você montar uma empresa do zero. Válido. Tem aquele cara
que é um funcionário público de nível internacional, que viajou vários países, esteve em várias missões importantes, ele se aposenta e vai falar sobre a resolução de conflitos. Ele tem bagagem para isso. Mas aí tem os coaches agora, que são ricos vendendo curso. Ele surge na internet falando bonito e fala que vai te ensinar a ser rico como ele, com um curso que ele tem de 3 mil reais. Mas esses homens, eles não falam de pecado, eles falam de coisas bonitas. Evangelho mesmo. Ele te torna um bom profissional? Torna. Um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho? Torna. Mas não porque esse é o objetivo final. É porque ele molda o seu caráter, o seu coração. E como consequência, todas as outras coisas são transformadas. Eu ouvia um pastor aqui da região com uma certa frequência, que eu achava ele com umas sacadas inteligentes, mas ele não tinha pegado qual era dele. Olha, eu vou ouvir uns sermões dele, vou ver qual é dele, que eu tô achando que esse cara é coach. E eu nunca vi ele chamando a atenção da igreja. Nunca vi. Nunca vi ele falando de pecado. Depois, tomara que não seja um cara tão coerente, né, com uma retórica tão bonita, com uma teologia tão séria. E um dia ele pregou o Pai Nosso e vem o teu reino. Mas às vezes você não quer que o reino de Deus venha a sua vontade. Agora ele vai sentar o chicote na igreja. Como a gente fala aí fora. Não que eu faça. E aí, ele parou um momento, ele, irmão, só presta atenção no negócio. Eu não quero dizer que ninguém faça isso. Vocês são maravilhosos demais. Vocês não são esse tipo de gente. Vocês querem que o reino de Deus venha só para a mudança do coração de vocês. Eu não quero dizer que vocês querem o reino de vocês e não de Jesus. Ele deu uma explicação de 10 minutos para dizer que ele não queria dizer para pecadores que eles eram pecadores. Mas o discurso é bonito, irmão. E é. Existem verdades naquilo dali. Existem sentenças de sabedoria ali. Como existem em muitos outros lugares. Como a graça comum de Deus que se estende na humanidade. Se você ouvir uma boa música de um bom compositor, você vai ouvir sentenças maravilhosas. E eu não quero chocar nenhum dos irmãos, mas eu já chorei ouvindo Paciência de Lenine. É pedreja lá fora. A graça de Deus. Você encontra a sentença. Quer dizer que é um homem de Deus? Não. Falso profeta. A única intenção deles é deixar vocês mornos, adormecidos, para que morram sem sentir dor. E Jesus fala o seguinte: observa o que esses homens dizem. Porque pode até parecer que uma praga deu um cacho de uvas, mas não é uva. E não só isso. Jesus vai além. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Existe uma coisa interessante. No hebraico, na cultura judaica, não existe superlativo. É superlativo, professora? Cadê? Milena, é superlativo mesmo o nome? Perfeito. É que eu confundo, eu sempre troco o nome. Não existe. Então, quando você quer dar ênfase a alguma coisa, você repete. Por exemplo, a gente falar o lugar santíssimo. Não é santíssimo, é santo dos santos. Porque não existia o superlativo. Ah, não posso falar santíssimo? Pode. Você está brasileiro, você está falando português. Mas ele enfatiza. Por exemplo, quando Jesus vai falar o seguinte: em verdade vos digo. Ele, é uma coisa importante, vocês precisam prestar atenção. Está dando ênfase. E aqui ele faz a mesma coisa. Árvores boas dão bons frutos. Árvores ruins dão frutos ruins. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. E não tem como uma árvore ruim dar frutos bons. Avalie a vida dessa pessoa. É o que Jesus está dizendo. Quem está dizendo é Jesus, não é o Arthur. Jesus está dizendo o seguinte: avalie os frutos da vida dela. Como é a sua posição pública? Como é a sua forma de agir dentro de casa? Como é a sua forma de lidar na igreja? Como é a sua forma de se vestir?
num país de gente pobre, você acha que é de Deus colocar um tênis de R$ 3.500? Não, irmão. Mas ele tem, mas não é. Principalmente para um profeta, para um pastor, um pregador do evangelho. Você quer bote, preste conta a Deus você depois. Você acha bonito um pastor num país de gente tão pobre subindo no púlpito com um terno de R$ 25.000? Com uma casa de 2,5 milhões? Olha os frutos. Olha a vida. Há pouco tempo atrás, tem um pastor, um falso profeta aqui no Rio de Janeiro, que ele tem uma igreja que ele vai lá e ele tem um monte de profecia para você. E lota. Surgiu um boato um tempo atrás que ele tivesse namorando uma funkeira com uma vida louca e músicas loucas. Ele é um pastor. E ele veio a público e falou o seguinte: a minha vida íntima não interessa a ninguém. Se eu estiver namorando com ela, é problema meu. Não, querido. Não é mesmo. Você é um falso profeta. E muitas vezes nós somos enganados por essas pessoas e culpamos Deus. Quando o próprio Jesus diz: avalie, julgue. E nós temos nos valido disso, irmão? Ou nós estamos ouvindo tudo à torta e direito, achando tudo bonito? Jesus fala que uma árvore ruim, ela vai dar fruto ruim. E o fruto que eu estou dizendo aqui, irmãos, é fruto no sentido da vida como um todo, tá? Então quer dizer que se ele tiver a vida financeira ruim, ele é um falso profeta? Não. Quer dizer então que se ele não for uma pessoa de muita leitura, ele é ruim? Não. Quer dizer que os filhos não estiverem na igreja, ele é... Não. É fruto da vida pessoal. Como esse indivíduo vive, como é a sua prática na vida. É lógico que nem todos nós vamos ter essa capacidade. Você tem a capacidade de avaliar se o fruto é bom ou ruim de um pastor que está lá na mídia que mora numa outra cidade? Não. Ele não tem. Mas tem como avaliar o que ele diz. Agora, o pastor Arthur, o pastor Diego, você tem? Eu estou aqui. Você tem feito isso? Não. Você está errado. E Jesus vai além. Esses homens só servem para uma coisa. Árvores mais são cortadas e lançadas no fogo. Era uma figura muito viva que Jesus estava trazendo. Por quê? É uma árvore plantada no terreno, ela puxa os nutrientes da terra. E com o tempo, ela vai tomando os nutrientes da terra. Eu tenho um parente no interior da Bahia. Então eles falam um pouco disso. Então tem gente que pega o seguinte: pega a terra, arrenda por uma empresa de móvel. O cara planta na sua terra lá, mogno, eucalipto, pinho, seja o que for. Dá tantos cortes, dá tanto dinheiro, só que depois existe um certo tipo de árvore que você não vai poder, durante talvez 10 anos, plantar mais nada na terra. Porque ela absorve os nutrientes. Ela não tem mais nenhuma vitamina, não tem mais nada. Para que aquela terra serve? Nada. Então, antes que aquele homem perceba que a terra está ruim, o que ele faz com uma árvore ruim? Corta e joga no fogo. O que Jesus está dizendo aqui num português muito claro? Falsos profetas só servem para uma coisa: queimar no inferno. Mais nada. Maturidade para avaliar essas coisas. E Jesus vai além. Agora ele traz para a questão do caráter pessoal. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo que prega no púlpito vai herdar o reino dos céus. Nem todo que diz que é profeta vai herdar o reino dos céus. Nem todos aqueles que estão na igreja vão herdar o reino dos céus. Como ter a maturidade para avaliar falsos profetas? Tendo caráter. E nós temos caráter cristão, querido? O que é ter caráter cristão? Jesus fala aqui. Mas apenas aquele que faz a minha vontade e a de meu Pai que está nos céus. Caráter cristão é cumprir a vontade de Deus.
Olha que coach maravilhoso. Eclesiastes 1. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é canseira. Uma desgraça. Isso é um coach de verdade. Não há vida. Nós lemos aqui no começo. Tem chuvas. Tem temporais. Tem tempestades. E não tem o que você fazer para impedi-las. Não há. Você pode chegar na sua casa hoje e ter uma notícia completamente terrível. E quem pode impedir isso? Ninguém. Eu posso? Não. Talvez eu não possa nem te ajudar. Seu dinheiro pode? Não. Seu coração pode? Muito menos. Jesus pode. Isso é ser coach de verdade. Você é insuficiente, a vida é uma desgraça e Jesus é bom. Aleluia. Só herda o reino de Deus quem faz a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai percebe, como Salomão, que mesmo não havendo sentido nas coisas debaixo do sol, há sentido naquele que é o verdadeiro sol da justiça e brilha acima do céu que nós vemos. Ele traz sentido para a vida. Ele traz felicidade para a vida, porque Ele é a vida. A vida por si mesma, no chão, no tempo, é fatalista. Mas aquele que é a vida e a fonte dela, Ele é a esperança, Ele é a graça, Ele é luz, Ele é vida. E Jesus fala o seguinte aqui: só tem maturidade para avaliar aquele que segue a vontade do Pai. E nós podemos dizer que seguimos a vontade do Pai? Existe uma falsa piedade hoje em dia que fala: quem sou eu? Ter caráter é poder bater no peito e falar: eu vivo a verdade do Evangelho de Cristo. E nós temos que ter essa coragem. E Jesus continua: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Existe uma dissensão aqui de alguns teólogos. Cada um vai dizer uma coisa e para mim todos eles falam a verdade. Vou explicar por quê. Alguns teólogos vão dizer que esses milagres que esses homens fizeram são coisas mentirosas. Truques, mágica, tudo para enganar. Alguns vão dizer que não, que são homens usados pelo diabo para realmente fazer grandes feitos, como lá atrás no Egito os magos fizeram alguns para ludibriar o coração do homem. Outros vão dizer que não, que é só conversa. Eu acredito em todos. Existe o falso profeta que só joga conversa fiada e a gente pesca. Existe o falso profeta que lança truque. Quem nunca viu? É fácil, irmão. No Fantástico, uns 20 anos atrás, ou mais, eu lembro que o Fantástico contratou um homem ator com uma formação muito interessante. Ele tinha umas formações lá específicas e ele encheu um auditório do tamanho daqui da igreja, ou até maior um pouco, se vestiu como um guru e ele começou a falar um monte de coisa. Eu vejo que tem alguém aqui com um luto que não consegue vencer. 300 pessoas, alguém vai estar. E ele foi jogando, a gente chorava, a gente caía no chão, a gente beijava a mão dele. No final ele falou: gente, olha só, isso aqui é um experimento social, eu sou um ator, não tenho poder místico nenhum. E as pessoas, muitas foram embora falando: ele acha que ele não tem, mas ele tem. Técnica. Não existem falsos pastores, falsos mestres que lançam técnica. E existem aqueles que são sim enviados do diabo e fazem milagres, coisas poderosas. E interessante que Jesus, quando fala aqui muitos milagres, esse muitos milagres aqui, porque para a gente não tem muito sentido, lá no grego é dínamos. O que parece para você essa palavra? Dinamite. Exatamente esse o sentido. Coisas com muito estrondo, que explodem. Feitos realmente poderosos. Então esse homem está dizendo para Jesus o seguinte: ó, nós fizemos coisas poderosíssimas, não fizemos? Fizeram. Falamos bonito, não falamos? Falaram. Fizeram milagres, fizeram. Juntaram multidões, juntamos.
apartai-vos de mim, que eu nunca conheci vocês. O que Jesus está dizendo? Esses homens que vocês ouvem deles, eu nunca conheci. E o conhecer ali é uma questão de afetividade, de amizade. Eles nunca foram meus. Eles nunca me pertenceram. Nunca. Só que nesse balaio de gato aqui, entra a questão do caráter. Jesus está querendo dizer o seguinte: se você é levado por eles, se você os ouve, se você é enganado por eles, eu também nunca conheci você. Por isso, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Essa expressão aqui ela é muito semelhante às expressões apocalípticas lá do juízo final. Isso significa que Jesus está dizendo que ele vai agir dessa forma no dia do juízo. Apocalipse fala que Deus vai sentar no seu trono, vai chamar vivos e mortos. Olha que cena estrondosa. O céu vai se abrir, os anjos vão tocar a trombeta, o mundo inteiro vai vê-lo voltar. E aqueles que são ímpios vão ficar tão desesperados que vão dizer: montanhas, esmaguem-nos, caiam sobre nós. Mas não vai ter escapatória. Ímpios de um lado, justos do outro. Os ímpios terão diante dele a sentença de todos os seus pecados. Tal qual o diabo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde vai haver pranto e ranger de dentes. Essa expressão é terrível. Esse ranger de dentes é o seguinte: você está num ambiente que a aflição dele é tão grande que o seu dente se tranca até se gastar. E de outro lado, estarão os justos, onde receberão um novo nome, a coroa da vida. E no lugar deles receberem uma sentença de condenação e ter trazido à tona os seus pecados, os pecados que foram lançados no mar do esquecimento, vai ser agora trocado pelo novo nome que o próprio Jesus vai dar, porque eles foram purificados de todo pecado e viverão diante da presença dele para sempre. Desse dia não há como escapar, porque a Escritura fala que Deus vai julgar vivos e mortos. E com a sabedoria que a Escritura nos traz, que exige de nós maturidade e caráter, eu pergunto a você: de qual lado da fila você vai se encontrar?